Fale a verdade para mim, não minta para mim. Por que você investe em fundos imobiliários? Por que você investe em fiagros? Por que você compra de vez em quando ações de empresas que pagam dividendos? É para ter renda passiva, isso eu já sei. Mas por que você quer ter renda passiva? É só para parar de trabalhar? Se for só isso, deixa eu te avisar, você está correndo um grande risco. E como eu vou explicar isso para você? Eu vou fazer uso de uma analogia baseada, vejam só, no momento de ostentação. Eu vou ostentar o meu relógio para vocês. Esse relógio que está aqui no meu pulso é um Orient, é um relógio japonês. Quando os japoneses querem fazer algo bem feito, ninguém supera ele. Mas esse relógio aqui, ele não tem pilha, ele não tem bateria. Ele é um relógio automático, ele funciona a partir do movimento do corpo. É o nosso corpo em movimento que transmite a energia para esse relógio funcionar. Então, você não precisa fazer esporte radical para você ter um relógio do pulso automático funcionando. Você não precisa escalar uma montanha, você não precisa praticar esqui na neve, você não precisa fazer parapente, saltar de paraquedas. Basta você caminhar por aí, acenar para algum amigo do outro lado da rua, abrir a porta da geladeira, o relógio vai captar toda essa energia do seu braço, do seu pulso, da sua pulsação e vai converter na energia necessária para o mecanismo mostrar as horas corretamente. Então, se você fizer muito exercício de forma acelerada, não significa que o relógio vai correr também. Ele vai continuar marcando as horas no ritmo necessário, no ritmo que corresponde ao decorrer das horas, dos minutos e dos segundos. Por outro lado, se você tirar esse relógio aqui e colocar numa gaveta, depois de algum tempo, esse relógio vai parar. Qual é a semelhança com o ser humano? Muita semelhança. O ser humano precisa estar em movimento. O ser humano precisa ser ativo. Se o ser humano ficar parado, ele vai perecer. A diferença é que o relógio de pulso, se você acertar as horas e colocar ele de volta no seu pulso, ele volta a funcionar. A gente, se a gente parar de vez e não bater mais o coração por alguns minutos que seja, a gente não tem volta. E isso é um preço altíssimo que as pessoas pagam quando elas conseguem a tão sonhada aposentadoria, quando ela vem acompanhada de zero propósito. O excesso de trabalho é causa de estresse e o excesso de estresse faz as pessoas adoecerem, isso é verdade. Mas a ausência completa de trabalho, seja por dinheiro ou não, também é prejudicial. Muitas pessoas, não são poucas pessoas, muitas pessoas que ganham na loteria, que recebem uma herança volumosa ou que conseguem gerar renda passiva a partir de fundos imobiliários e outros ativos de bolsa de valores de renda variável, com renda suficiente para bancar o custo de vida e ainda sobra aquela bolada mensal para continuar reinvestindo. Se a pessoa entregar os pontos, sentar num sofá para ver televisão, para acordar tarde, dormir tarde e não ter mais nada na vida para fazer, é aí que aparecem doenças misteriosas, doenças psicossomáticas. Isso acontece muito. Você sabe de alguém que trabalhou 30, 40 anos, se aposentou, não fez nada, em 3 ou 4 meses teve um ataque do coração, teve um derrame ou teve até uma embolia pulmonar. Então, isso que eu vou falar parece tão óbvio para alguns, mas a gente precisa repetir o que é óbvio, porque se é uma verdade, se é uma argumentação correta, não custa nada repetir. Não basta você investir só pensando em parar de trabalhar. Você precisa ter um segundo propósito, aliás, um propósito principal que não tem relação com o trabalho formal. É um propósito que vai te manter vivo, mesmo quando você não precisar trabalhar.
E não precisa ser um propósito nobre. Qualquer propósito serve, é como o movimento do relógio. Você não precisa praticar esporte radical, fazer maratona, escalar montanha para fazer um relógio automático funcionar. O movimento corriqueiro já é suficiente. Então, tenha um propósito simples. Você não precisa se alistar no Médicos Sem Fronteiras, no Exército da Salvação. Você não precisa se alistar na Cruz Vermelha. Se você comprar uma tesoura e uma enxada para mexer no jardim da sua casa, já é um ótimo começo. Se você se matricular numa escola para aprender um idioma diferente, mesmo na idade avançada, isso vai mexer com a sua cabeça, vai te dar um ânimo. Isso é ótimo. Se você começar a pintar quadros, mesmo que você nunca tenha feito um croquis na vida, mas você começa a desenhar e produzir telas, elas podem ser horríveis para a maioria das pessoas, mas elas vão ter um significado importante para você. Você pode fazer trabalho voluntário, não conte para as pessoas o que você faz, faça um trabalho voluntário, discreto, dê aulas de matemática para quem precisa aprender, vá num asilo, vá numa creche para ajudar na manutenção dessa creche, por exemplo. Compre um carro velho e aprenda a consertar o carburador daquele DKV que tem poucas peças no mercado e você vai procurar essas peças nas feiras e nas exposições. Comece uma faculdade nova para você estar em contato com pessoas mais jovens. Porque se você der sorte, você vai chegar lá, vai completar 80 anos, 90 anos e você vai ter um problema novo nessa idade avançada. Os seus amigos, muitos deles, não vão te acompanhar nessa idade avançada. Seus parentes, muitos deles, vão embora antes do que você. Talvez você vai se sentir sozinho numa idade avançada, mas não se você tiver o hábito de construir e cultivar novas amizades. Então, frequente o ambiente onde os mais jovens estão. Quer lugar melhor do que uma universidade, por exemplo? Não quer dizer que você vai fazer carreira nesse curso, você não precisa mais do dinheiro, mas o convívio com pessoas jovens vai revitalizar o seu jeito de pensar. E mesmo que você seja PhD em engenharia química, se você tiver que fazer um trabalho simples, como ser balconista num comércio numa cidade pequena em meio período, aproveite isso para conhecer as pessoas. Dê bom dia para o cliente que chega com uma cara amarrada, porque ele vai sair da loja um pouco mais feliz. Qualquer coisa para fazer é melhor do que não ter nada na cabeça, não ter nenhum objetivo, nenhum interesse, não se interessar por nada, cultivando apenas a preguiça pela preguiça. Se você conseguir ler um livro por semana, ótimo. Isso também é uma ótima atividade para você não ficar parado. Eu não sei qual é o valor de mercado atual desse relógio. Eu ganhei ele aos 17 anos dos meus pais e eu estou para fazer 50 anos, ou seja, esse relógio está comigo há 33 anos. Certamente, relógios de pilha, de bateria, de marcas famosas podem valer muito mais. A pilha, a bateria, aliás, é uma invenção humana que vai muito contra a natureza, porque o ser humano inverteu a ordem natural das coisas. Ao estocar energia numa pilha, numa bateria, ele faz o que a natureza não faz. A natureza cria depósitos de matéria-prima, sim, mas ela não faz estoque de energia. A natureza também não faz desperdício de energia. Então, se você ficar 100% parado, a biologia do seu corpo vai entender que você não serve para mais nada e vai acelerar o processo do seu desaparecimento. Porque na natureza, o ser vivo que não tem função, ele perece. Se o seu corpo entender que você não tem mais razão para existir, ele mesmo vai providenciar para você desaparecer. A natureza também não faz trabalho em excesso, trabalho desnecessário. Ela faz o movimento necessário na busca do seu equilíbrio constante. O equilíbrio na natureza
está sempre em movimento. Não existe o equilíbrio estático na natureza. Esse também é um princípio que o ser humano não está seguindo. O ser humano colocou na cabeça que quanto mais ele trabalhar, melhor para ele. Se for um trabalho que gere mais renda, ele também quer acumular mais renda, mais dinheiro, e a gente não está aqui para contrariar isso. O ser humano inventou a bateria, inventou a capacidade de guardar dinheiro também. Então vamos fazer bom uso disso, não vamos ser escravo disso. Assim como o excesso de movimento não acelera o passar das horas no relógio automático, o excesso de trabalho não significa benefício para quem trabalha em excesso. É na busca do equilíbrio que as pessoas podem viver mais e viver com qualidade. A ânsia de viver bastante não pode ser acompanhada de um péssimo viver. Viver com saúde, com consciência, é disso que a gente precisa. Mas, como esse é um canal sobre investimentos, a gente precisa fazer um link disso tudo com os investimentos. Dinheiro, gente, não é para ficar parado. Dinheiro é para ser alocado para movimentar a economia. Coloque seu dinheiro para trabalhar, para a economia e para você. Por isso que investir em fundos imobiliários é bom. É bom investir em fiagros. É bom investir em ações de empresas que movimentam a economia e distribuem dividendos. Mas, sobretudo, vamos guardar a seguinte afirmação: qualquer propósito que vá além do simples objetivo de parar de trabalhar pode ser a salvação da sua vida. Pense nisso. Já falei demais para uma edição do Filosofando. Um grande abraço para você e até a próxima.